Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês, de segunda a sexta-feira. Bom, se por um acaso, né, você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato pra me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify. E bom, gente, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para o relato. Mas antes, não se esqueça, né, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, principalmente porque estamos quase chegando aos 400 mil seguidores, né, os 400 mil inscritos, então se inscreve aí. Curte esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e hypa o vídeo se estiver aparecendo aí essa opção para você. E bom, gente, agora sim, né, recadinhos dados, vamos ao que interessa, que é o nosso relato de hoje. Deixa eu só ajeitar o microfone ali, porque eu acho que ele saiu do lugar. Enfim, eu espero que esteja captando o áudio direitinho. Bom, vamos lá. O nome do nosso relato é Diabo? Não, Maledite. Então vamos lá, gente, só esse título. Bom, oi Li, por favor, não fala o meu nome. Essa história é a história de uma parte muito triste da minha vida. E os nomes estão trocados. Bom, vamos ao relato. Eu nunca a chamei de diabo porque, para mim, essa palavra nunca foi suficiente. O diabo, ele assusta, mas ainda parece distante, quase simbólico. Ela não. Ela é real e estava ali o tempo todo, dentro da minha própria casa, respirando o mesmo ar que eu. Então vamos chamar ela de Maledite. Bom, vamos lá. Eu me recordo muito bem da minha mãe. O nome dela era Ana. E quando eu penso nela, a primeira coisa que me vem não é ali o seu rosto, né, a sua fisionomia, mas sim a sensação. Era como estar envolvida em um cobertor quente num dia muito frio. Era segurança. Minha mãe falava baixo e sorria com os olhos e tinha um jeito delicado de tocar nas coisas, como se tudo pudesse quebrar. Ela tinha um problema no coração e desde pequena eu via ela tomando remédios todos os dias, sempre nos mesmos horários. Era uma rotina e era um problema bem sério. Mas mesmo assim ela cuidava de tudo, de mim, do meu irmão Júlio e até do meu pai, João. Naquela época eu realmente acreditava que éramos uma família feliz. Mas não era bem assim. Meu pai tinha um irmão, o nome dele é André. André era casado com ninguém mais, ninguém menos que Maledite. No começo, ela era uma pessoa normal, simpática. Era daquelas pessoas sorridentes que gostava de elogiar todo mundo e estava sempre por perto. Hoje eu entendo, ela já estava observando. As coisas lhe mudaram de repente. Elas foram escorrendo. Pequenos olhares, uns silêncios estranhos, presenças que duravam mais do que deveria. Eu era criança, mas não era cega. E eu comecei a perceber que a Maledite sempre dava um jeito de estar onde meu pai estava. Se ele estava no quintal, ela aparecia. Se ele saía, ela arrumava um motivo para ir também. E bom, minha mãe confiava, e esse foi o maior erro dela. Quando tudo veio à tona, que eles começaram a brigar de verdade, na verdade as brigas não eram com gritos, eram brigas silenciosas. Sabe, o meu pai e minha mãe só se afastaram. Eu me lembro de uma noite que a casa parecia mais fria do que o normal. Meu pai já não olhava mais nos olhos da minha mãe e ela lá no fundo sabia. A gente sempre sabe. Ela sabia que o meu pai estava com outra pessoa, mas nem imaginava que seria a Maledite. Bom, depois dessa noite, não sei se é porque eu era criança e é essa percepção que eu tenho, mas nada mais foi igual. E eu descobri mais tarde que nesse dia, né, nessa época, meu pai e a Maledite já tinham um caso. Então era por esse motivo que eles estavam, né, no caso a minha mãe e meu pai, estavam daquele jeito, com aquele clima. Porque o meu pai já não a tratava mais da mesma forma.
Ou seja, ele estava apaixonado pela Maledite. Bom, assim, não sabia, né, da traição na época, mas eu sabia que tinha algo de errado. Eu sentia que algo de muito errado estava acontecendo. Então, meu pai e a Maledite, né, tinham um caso. Só que para a Maledite, minha gente, aquilo ainda não bastava. Ela não queria ter um caso. Ela não queria ficar às escondidas e ela também não queria dividir o meu pai com a minha mãe. Hoje, Li, eu acredito que essa situação toda era mais sobre a minha mãe do que sobre o meu pai. Maledite, eu acho que nunca amou o meu pai. Ela só queria era estar no lugar da minha mãe, pois a minha mãe era uma mulher doce e amável que todos gostavam. E a Maledite sentia era inveja disso. Bom, resumindo, ela queria o meu pai só para ela. Ela queria que ele deixasse a minha mãe e queria ocupar o lugar dela. Mas o meu pai não fez isso. O meu pai não queria, assim, se separar da minha mãe, apesar de estar apaixonado pela Maledite. Pois lá no fundo, ele amava a minha mãe. E o meu pai só estava apaixonado pela Maledite por causa de uma amarração amorosa que ela fez na época e, pelo que eu fiquei sabendo, faz até hoje. Mas ele estar enfeitiçado não diminui a culpa dele ter sido um grande filho da puta. Porque, como sabemos, a amarração amorosa só funciona depois que ambos ali, né, têm um encontro carnal. É, de fato, verdade. E bom, como eu falei, ela queria a todo custo ocupar o lugar da minha mãe. E eu acredito que talvez tenha sido isso que assinou a sentença dela. Pois, como ela queria a todo custo, ela começou a tentar das maneiras mais sujas possíveis. Minha mãe, como eu disse, tinha problemas no coração. Então, ela dependia muito dos medicamentos que ela tomava ali rigorosamente. Era todo dia, sem falhar. E não só a Maledite, como todos da família sabiam disso. Ela começou devagar, de forma calculada e completamente fria. Li, eu não sei como um ser humano teve capaz de fazer o que a Maledite fez. Ela trocou os medicamentos da minha mãe por, tipo, placebos. Eram comprimidos que não faziam efeito nenhum. Inclusive, até hoje eu me pergunto como ela conseguiu comprimidos tão iguaizinhos e que não eram, assim, não era medicamento. Enfim, eu acho que a pessoa, quando ela quer fazer maldade, ela vai até o inferno buscar alternativas. Realmente. Não, realmente, né? A pessoa, quando ela quer fazer maldade, mas enfim. Bom, como eram placebos, eles não faziam efeito algum. E foi assim por meses. E a minha mãe, a cada dia que passava, ia piorando a sua saúde, né? Ela retornava a seus médicos, fazia vários exames, mas ninguém entendia o que estava acontecendo, pois a medicação era a mesma de sempre. E vocês devem estar achando que isso tudo, sei lá, é muito fantasioso, mas, gente, era fácil para Maledite fazer isso. A gente morava no mesmo quintal. Inclusive, isso também facilitou os dois terem um caso, sabe? As casas eram muito próximas uma da outra. Para você ter ideia, ela podia entrar dentro da nossa casa sem que ninguém percebesse, por conta de como era a propriedade e a forma como as casas foram construídas. Fora que, apesar das desconfianças do meu pai e dela já estar tendo um caso, porque sim, a essa altura do campeonato, né, conforme os meses foram se passando, essas desconfianças foram, né, surgindo ali entre os familiares. Mas mesmo assim, a minha mãe tentava pensar que era só conversa fiada do povo e ainda confiava totalmente no meu pai e na Maledite. Mesmo desconfiando que o meu pai tinha outra mulher, sabe? Tipo, ai, gente, ia confiar demais. Mas enfim, eu só fui entender tudo isso depois de adulta. E quando eu entendi, foi como se o chão tivesse desaparecido. Mas na época, eu criança, eu só via minha mãe piorando a cada dia que passava. Ela foi ficando cada vez mais cansada, mais pálida, enfim, fraca, ela estava definhando.
mas ninguém sabia o porquê. Nem ela, na verdade, sabia, nem os médicos. Até que, infelizmente, em uma manhã, minha mãe não levantou como fazia todos os dias. Meu pai não tinha dormido em casa naquela noite, inclusive até hoje eu não sei aonde ele estava naquela noite. Eu achei estranho ela não ter levantado, então eu fui ver se estava tudo bem. Minha mãe estava morta em cima de sua cama. Eu não sei se ela faleceu no início, né, da noite anterior ou se ela faleceu pela manhã. E se me contaram, eu não me recordo. Mas ela estava lá, serena, mas com aparência assim bem debilitada, né, por conta de tudo que ela vinha passando. E sim, o que matou ela foi o problema que ela tinha no coração, que não estava sendo tratado, né, ali, porque os medicamentos eram placebos. Mas na época nós não sabíamos disso. A partida dela foi muito silenciosa. Foi uma coisa muito estranha mesmo. Eu não sei se foi porque a minha mente infantil quis apagar esse dia, mas eu não me lembro de muita coisa do velório, né, do enterro. Foi como se tivesse tudo assim sido muito silencioso. E aí eu só lembro que depois acabou e já era o final do dia e eu me deitei para dormir. Das poucas coisas que eu lembro foi eu segurar a mão dela enquanto o caixão ainda estava aberto. E de não entender o porquê que aquilo estava acontecendo com a minha família. Eu era só uma menina e naquele dia eu perdi tudo. Mas mal eu sabia que o pior ainda estava por vir. E olha, muito pior. Depois da morte da minha mãe, tudo aconteceu rápido demais. Rápido e errado. Em menos de 2 meses nós nos mudamos. Meu pai, eu, meu irmão Júlio e ela. Sim, a Maledite foi com a gente. Isso ocorreu, essa mudança, porque a família não aceitou. Leandra, eles mal esperaram o corpo da minha mãe esfriar, como dizem os mais velhos. 1 mês depois da morte dela, eles já se assumiram para todos. Meu tio, irmão do meu pai, quase matou ele e a Maledite. Assim, só para dar um fechamento nesse arco da história, eu vou pular um ano mais ou menos, só para vocês entenderem, mas depois eu vou voltar. O ex-marido de Maledite, né, irmão do meu pai, acabou não aguentando tamanha vergonha, pois querendo ou não, né, gente, seu próprio irmão meio que roubou a sua esposa. Ele acabou tirando a sua vida enforcado num pé de manga que tem no quintal, né, onde nós morávamos. Olha, foi uma tragédia. O que fez a família se virar ainda mais contra meu pai e contra Maledite. Mas enfim, esse foi o final que o meu tio teve. Agora, voltando, né, na linha do tempo da história, a família não aceitou. Ninguém aceitou. Gente, era tipo cruel demais, era desrespeitoso demais. Mas meu pai não ligava, já não parecia mais o mesmo. Era como se ele estivesse, sei lá, preso, distante, frio, como se não fosse mais ele ali. Essa nova casa não era um lar, era um cenário, e nós éramos apenas as peças descartáveis. Pouco tempo depois que nós fomos morar nesse novo endereço, meu pai começou a trabalhar em uma empresa que exigia ali algumas viagens. Então, não era sempre, mas vez ou outra ele precisava viajar para uma outra cidade e ficava uns 3, 4 dias fora. E era quando ele saía que o nosso inferno começava. A Maledite mudava completamente. O olhar dela ficava diferente, era um olhar frio, cruel. E, gente, agora eu vou mencionar para vocês algumas das maldades que ela fez comigo e com meu irmão. Mas eu não vou mencionar todas, senão o relato vai ficar imenso e pode ser que o YouTube até barre o vídeo da Lilica. Meu Deus, eu tô rindo de nervoso, mas vamos lá. Bom, uma das coisas que ela adorava fazer era nos deixar sem comida. Simplesmente, gente, ela só não dava a comida.
E aí vocês podem estar se perguntando, não, mas aí era só abrir o armário, né? Pegar um biscoito, alguma coisa, abrir a geladeira. Ela simplesmente passava correntes e trancava com cadeado os armários, né? Da cozinha. E a geladeira, ela meio que esvaziava, sabe? Só deixava água e carne congelada, enfim. Se tinha leite ou algo do tipo, ela simplesmente jogava fora só para não deixar a gente comer. E às vezes, quando ela decidia dar comida, porque ela via que a gente já estava ali meio que passando mal, ela tinha o prazer de dar apenas arroz. E não pense que ela fazia o arroz ali e dava pra gente, não. Ela simplesmente fazia, por exemplo, o arroz de manhã cedo, deixava ele fora da geladeira de qualquer jeito, ele ficava até meio azedo quando a gente ia comer. E a gente tinha que comer em temperatura ambiente, não podia esquentar. Então, se o meu pai ficasse ali 3 dias fora, era 3 dias comendo apenas arroz. E ai da gente falar alguma coisa quando meu pai retornasse. Outra coisa que ela fazia é que em uma determinada noite ali que meu pai estava fora, não eram todas as noites, mas ela simplesmente colocava a gente para fora de casa. Essa casa tinha muros bem altos e um quintal bem grande, todo gramado, era uma casa muito bonita. Então ela colocava a gente nesse quintal e trancava a porta. Só que isso, meu povo, era tipo meia-noite, 1h da manhã. Parece que dava um estalo na cabeça dela e tipo, vou colocar eles dois lá fora. E aí ela falava que a gente ia dormir no quintal. Como eu disse, o terreno era grande e tinha grama. E como era uma casa alugada, os donos dela tinham tipo colocado um sistema de irrigação, vamos dizer assim. Que era só você ligar pela parte de dentro da casa que molhava toda a grama, porque era um espaço muito grande. E sim, gente, é o que vocês estão pensando. Ela simplesmente ligava a irrigação da grama enquanto a gente estava lá. Tipo isso, meia-noite, 1h da manhã, que já estava frio. Acabava que a gente ficava, assim, eu e meu irmão completamente molhados, chorando, o meu irmão tremendo como se fosse dar um treco, e ela lá da janela, observando essa cena. E ela só abria a porta e deixava a gente entrar depois da gente ter pedido, implorado diversas e diversas vezes. E aí, acredito que ela ficava com medo, né, dos vizinhos escutar, chamar a polícia, não sei, e aí ela deixava a gente entrar. Enfim, ela era desse nível mesmo. Ela não deixava o meu pai comprar roupas novas pra gente. Tudo que a gente usava tinha que ser ganhado, pois ela dizia que nós íamos crescer muito mal acostumados. Em alguns dias, ela fazia questão de nos dar comida vencida, até quando meu pai estava. Mas a gente não podia reclamar que a comida ou o leite estava com gosto ruim, porque senão a gente apanhava. Teve uma certa vez que nós tivemos um gatinho e ela matou o gatinho bem na nossa frente, em uma dessas ocasiões que meu pai estava viajando. Ela sentou eu e o meu irmão no sofá da sala, foi na nossa frente e enforcou o gato até ele morrer. Gente. Nossa. Enfim. Bom, Li, não vou citar mais coisas porque senão o relato vai ficar muito grande. Mas agora, por último, eu vou citar algo que, para mim, enfim, não tem nenhuma outra situação que se compare a essa. E para mim foi assim, o fim, a gota d'água. E isso aconteceu quando eu tinha 15 anos. Meu pai tinha viajado e era noite. E ela chamou o irmão dela, um homem ali de uns 25 anos, para dormir com a gente. Eu não entendi muito bem o que ela queria com aquilo, mas eu senti uma sensação muito estranha. Eu estava pressentindo que alguma coisa muito ruim ia acontecer. Ela me mandou para o quarto e trancou a porta pelo lado de fora.
e minutos depois o irmão dela entrou. Li, eu não vou descrever tudo porque eu já percebi que você fica bem desconfortável lendo, e também não quero, né, que você tenha problemas com o YouTube, mas eu lembro muito bem do medo que eu senti, do desespero, dos gritos, dos pedidos de socorro e do silêncio que vinha do lado de fora, porque ninguém veio me ajudar. E sabe o que é o pior de tudo isso? Ela sabia ali, foi ela que planejou. E depois, como se já não bastasse ela ter arquitetado tudo isso, se já não bastasse eu ter sido estuprada pelo irmão dela, ela ainda ria, sabe? Tipo, por exemplo, no dia seguinte e nos dias, né, que se seguiram, ela ria, ela imitava os meus gritos e ela fazia piada, como se eu fosse um nada. Toda essa situação fez alguma coisa dentro de mim quebrar. Eu parei de reagir, eu parei de sentir, eu só queria sair dali o mais rápido possível. E eu comecei a implorar que eu queria ir embora, que eu queria ir morar com os meus avós. O meu pai não gostou muito, não entendia muito bem, mas no final das contas aceitou, ele já nem ligava muito pra gente. Talvez também por ser mais cômodo, né, ele se livrar de um dos filhos, não sei. Eu só sei que os meus avós me acolheram. Eu acabei contando pra eles tudo o que ocorreu e eles acreditaram e acreditam em mim até hoje. Eles viram o estado em que eu cheguei na casa deles e entenderam toda a situação. Uns 3, 4 meses depois, a minha avó tentou fazer o mesmo com o meu irmão, trazer ele para morar conosco, mas o meu pai não deixava. E a Maledite, por algum motivo, também não. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas é aquilo, né, Li? Você não pode, simplesmente tirar um filho de um pai assim. Não é assim que as coisas funcionam. Eu só sei, Li, que cerca de 1 ano depois, o meu irmão faleceu e a causa da morte foi uma pneumonia. Mas, para ser bem sincera, eu desconfio muito que tenha sido mesmo uma pneumonia. Quem viu mais ou menos de perto, pois quando ele adoeceu, o meu pai e a Maledite não deixavam eu ver ele. Eu ouvi da boca do meu próprio pai que se eu quis sair, se eu quis ir embora, eu não tinha mais o direito de ver o meu irmão. E eu não vi, eu só vi ele de longe, pouco tempo antes dele falecer. E assim, ele realmente parecia estar doente, então eu não sei se pode ter sido alguma feitiçaria, ou se talvez ele realmente ficou doente e a Maledite novamente trocou os medicamentos. Quando eu descobri sobre o que houve com a minha mãe, eu não consegui descobrir o que houve com o meu irmão. Não sei o porquê, mas a espiritualidade não quis me mostrar como mostrou o caso dela. Então, assim, nessa altura do campeonato, eu já havia perdido a minha mãe e havia perdido o meu irmão. Olha ali, eu fiquei destruída. Eu tive que fazer e faço até hoje muita terapia. Tomo medicamentos para me manter sã, porque não é fácil, sabe, viver com esse peso. Cerca de uns 2 anos depois, a Maledite simplesmente engravidou. Gente, meu pai amado. Bom, hoje eles vivem como se fosse a família perfeita. Meu pai finge que eu não existo. E para ser sincera, eu também acho que ele finge que nem o meu irmão existiu e muito menos a minha mãe. Hoje eu não tenho contato nenhum com eles, nenhum mesmo, e também não me faz falta. Mas confesso que a raiva, essa ainda mora aqui. Sobre a troca dos remédios, né, eu descobri de forma espiritual, mas isso fica para um próximo relato. Mas quando eu descobri a verdade sobre a morte dela, quando eu entendi o que realmente aconteceu, eu senti algo perigoso, algo escuro e forte. Eu queria muito fazer vingança. Eu queria muito justiça, sabe? Eu queria que ela sentisse cada dor, cada lágrima, cada pedaço que ela destruiu em mim. Mas me disseram para não fazer nada, pois o que é dela está guardado. E olha, eu espero que esteja mesmo. Não só o dela, mas do meu pai também.
Eu sou uma pessoa bastante espiritual hoje em dia, ali tenho as minhas crenças, vou ao terreiro de vez em quando, sou adepta a jogar baralhos para saber, né, como as coisas, né, estão. Mas, então, assim, não passo pano pro meu pai. E sei que, beleza, ela pode ter amarrado ele e isso ter cegado ele, porque eu sei que essas coisas acontecem. Mas como eu disse lá em uma parte do relato, a amarração amorosa só funciona quando os dois, né, têm ali alguma coisa. Então, quando meu pai ficou com ela pela primeira vez, ele ficou porque queria, porque era um safado e porque, né, era infiel à minha mãe e não dava valor a ela e à família que tinha. E é isso que não me deixa perdoar ele e passar pano como se a Maledite tivesse culpa de tudo. Os dois são culpados igualmente. Porém, dela eu tenho mais raiva pelo que ela fazia eu e o meu irmão passar e pela questão do abuso, né? E bom, gente, que esse relato sirva de lição. Cuidado, gente, muito cuidado. Minha mãe foi inocente demais. Acreditou demais na bondade do outro. Na época, pelo que falam, todos já desconfiavam que os dois tinham um caso. E mamãe, em um certo momento, também, porque as pessoas chegavam até ela e falavam. Mas mesmo assim, minha mãe deixava ela frequentar a nossa casa. Então é isso, gente, muito cuidado. Estejam sempre com os dois olhos bem abertos com quem frequenta a casa de vocês, com quem vocês confiam, sabe? E é isso, Li, um grande beijo e muito obrigada caso você leia o meu relato. Ó, um beijo, tá? Muito, muito, muito obrigada, e gente, pelo amor de Deus. Ai, chegou um momento da história que eu fiquei pensando, acaba. Acaba, porque senão essa mulher vai fazer mais maldade. E aqui, realmente, eu fiquei pensando que, assim, eu acho que se você não toma ali essa iniciativa de sair, ou se, sei lá, no pior das hipóteses, você não tem um parente pra te abrigar, tipo, você tinha os seus avós, né? Então, eu acho que se você não tivesse eles e você tivesse que ter continuado na casa deles, olha, eu não vou mentir, eu acho que você teria tido o mesmo fim que o seu irmão teve. Porque assim, gente, eu não acredito que esse menino tenha morrido de causas naturais, não. Ele até pode ter pegado uma pneumonia, de repente pegou a pneumonia justamente por causa dessas maldades que ela fazia aí da madrugada, e ela não deu medicamento, né? Assim, pra dizer que, realmente ele faleceu de alguma doença, entendeu? Mas eu acredito sim que tenha dedo dela no meio. E que mulher diabólica, pelo amor de Cristo, gente. Ai, credo. Credo, credo mesmo. E realmente a gente tem que ter muito, muito cuidado. Mas, assim, é complicado também, né, gente? Porque igual eles moravam no mesmo terreno. Então, vai saber se também essa mulher não entrou na casa deles em momentos que nem tinha gente em casa, sabe? Então, assim, a mãe dela pode ter sido ingênua assim, em alguns aspectos, sim, mas tem coisa também, né, gente, que não tem como a gente ter controle, né? Enfim, é foda. Nossa, eu fico chocada com os relatos, assim, gente, chocada, chocada mesmo. E olha, eu não vou, assim, não vou mentir. Eu acho mais interessante quando aparecem esses relatos, mas assim, no final, meio que tem um desfecho pra Maledite que seja um desfecho ruim. Eu confesso que eu fico meio incomodada com essas histórias que, assim, são um pouco mais recentes, ou mesmo que tem relatos, né, recentes que mesmo assim tem um desfecho pra Maledite, mas enfim, eu me incomodo um pouco saber, por exemplo, que nesse momento que eu tô aqui lendo este relato, a Maledite está vivendo bem. Então, tipo assim, eu fico meio que, ai, que ódio. Então, ai, que ódio, gente, me dá uma raiva. Então eu prefiro mil vezes quando são aqueles relatos que chega aqui no final e a pessoa fala que a Maledite se lascou. E aí quando não é assim, gente, eu fico tipo, ai, que raiva. Mas que ela venha apagar tudo isso que ela fez. Ela vai pagar, gente, não é possível. Ou vai ser nessa vida ou na outra, mas eu espero muito que ela pague. Bom, mas é isso, mais uma vez, um beijo pra você, tá, moça, que nos enviou o relato. Eu sinto muito por tudo isso que aconteceu com você. E eu acho que, assim, o conselho que te deram é de você não revidar, não fazer nada, acho que você faz bem mesmo deixar pra lá. Principalmente porque eu acho que tem pessoas que elas são tão ruins que é melhor você deixar quieta, porque acredito que se
Se ela fez amarração pro seu pai, ela provavelmente entende de magia, ela conhece pessoas que entendem. Então eu acho que se você tentar fazer alguma coisa pra ela, espiritualmente falando, ela pode querer fazer alguma coisa com você. E nós já vimos que ela não trabalha na maldade só com feitiçaria, né, gente? Ela faz maldade, tipo, humana mesmo, vamos dizer assim. Então é uma pessoa muito perigosa, arrisco até dizer que é tipo uma psicopata, né? Então assim, eu acho que pessoas assim é melhor você manter distância, porque se ela vê que você tá querendo demandar fazer alguma coisa pra ela, ela pode querer começar a te infernizar de novo. Igual eu falei, tem pessoas ruins que é melhor a gente manter o mais longe possível e passar o mais despercebida possível da vida, assim, do olhar dela, da vida dessa pessoa, né? Então acho que você faz bem não revidar, viver sua vida, seguir em frente. E é isso, porque o dela uma hora vai vir. Mas bom, gente, esse foi o relato. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo vídeo.